Nós temos muito. E sabe, não há nenhuma desculpa para estarmos descontentes. E é disso que eu quero falar com você, sobre ter uma atitude de contentamento. A Bíblia diz: a piedade com contentamento é um grande ganho. E creio que esta é uma ótima maneira de se louvar a Deus, apenas sendo contente. Eu acho que isso realmente nos abençoa, porque há muitas pessoas no mundo que estão descontentes e cada um de nós, mesmo aqueles de vocês que pensam que são pobres, nós temos tanto se comparado com o que os outros têm no resto do mundo, que é tão... E, sabe, pensamos em tantas coisas, mas nós precisamos pensar mais no quão abençoados somos. Falando sério, nós precisamos pensar mais no quão abençoados nós somos e no que Deus fez por nós. E então, sabe, até mesmo os recursos médicos que estão disponíveis para nós hoje, nós somos tão abençoados. E eu acho que seria bom se todos pudéssemos sair daqui hoje, sabe, praticamente determinados a ter uma boa atitude, a trabalhar com Deus sobre essa questão de manter uma atitude humilde. E acredite, essa é uma busca para toda a vida. Eu estabeleci uma meta hoje, e o meu objetivo é, se eu me lembrar, lhes contarei no próximo ano se eu fiz algum progresso. Mas meu objetivo é, toda vez que Dave me der conselho, eu direi obrigada. Isso vai demorar demais. Amém? Uau! Eu acho que seria ótimo se nós saíssemos daqui determinados a nos contentar. E não podemos fazer nada disso sozinhos. E Deus tem que nos ajudar, mas... Sabe, Paulo disse em Filipenses 4:11 e 12: agora eu não estou insinuando que eu esteja em qualquer necessidade pessoal, pois eu aprendi a estar contente. Então, aparentemente não era algo que ele já sabia, era algo que ele teve que aprender. E tudo bem se nós ainda estamos aprendendo. E eu definitivamente, mesmo no início do meu ministério, eu estava descontente o tempo todo, porque eu queria que ele fosse maior do que ele era, sabe? E eu estava frustrada porque ele não estava crescendo. E então algo que eu perdi. Sabe, às vezes pensamos, o que eu faria se eu pudesse voltar atrás e fazer isso de novo? E algo que eu gostaria de fazer é tentar ser realmente feliz onde você está, no caminho para onde você está indo. Eu amo o que Paulo disse, ou que a Bíblia Amplificada diz sobre o contentamento. Contentamento não significa que você nunca queira nada. Não é errado querer coisas. Mas se quisermos algo, precisamos pedir a Deus por isso e em seguida nos contentar com quando e como Ele nos dá. E desfrutar de onde estamos, enquanto esperamos que Deus faça a próxima coisa. Eu quero te dizer algo, isto é importante. Eu me peguei em diferentes momentos sendo um pouco descontente, sem saber realmente do que se tratava. Eu sei que sou abençoada e por isso não deveria estar descontente, eu não entendia. E Deus mostrou-me algo que me ajudou e quero que ajude você também. Haverá uma parte de você que não importa o que você tenha ou que não tenha, ela não vai estar totalmente insatisfeita, porque aqui não é a sua casa. A Bíblia diz que nós gememos interiormente, esperando a plena redenção dos nossos corpos, aguardando a vinda de Cristo. Esta não é a nossa casa, estamos só de passagem, esperando para irmos para casa. Então há uma parte espiritual em nós que nunca estará completamente satisfeita até que estejamos com Jesus.
e em casa. Amém? E graças a Deus não podemos ficar satisfeitos com este mundo. E sabe, eu sou... Realmente, quanto mais velha eu fico, mais estou ansiosa por o que Deus vai fazer quando eu estiver do outro lado. Eu não estou dizendo que eu quero morrer, mas você fica um pouco mais curioso. À medida que envelhece, como será que é lá? Então Paulo disse... Vou repetir, não que eu esteja insinuando que eu esteja em qualquer necessidade pessoal, porque aprendi a estar contente, satisfeito a ponto de não ser perturbado ou chateado em qualquer estado em que eu esteja. Eu amo isso. Contentamento não significa que eu nunca queira nada. Não é errado querer. É errado ser infeliz se você não receber. Vou repetir, não é errado querer as coisas, mas é errado ser infeliz se você não recebê-las, porque na verdade o que isso está dizendo é: Deus, eu não confio em ti. Porque pedimos a Ele que esteja no comando de nossas vidas e eu meio que cheguei ao ponto de perceber que se eu peço algo a Deus, Ele não me dá, que pode ser que ou eu não pedi a coisa certa, não é o momento certo, ou Deus tem algo muito melhor para mim e eu não tive a inteligência suficiente para pedir ainda. Agora, uma coisa que eu posso garantir é que Deus nunca vai reter nada para você. Confie em mim quando eu digo, quando for a hora certa e a coisa certa, nada nem ninguém vai impedir Deus de lhe dar aquilo que Ele quer que você tenha. Amém? E então nós devemos estar satisfeitos onde estamos. Não desperdice sua vida sendo infeliz onde você está, porque está sempre tentando chegar à próxima coisa e ao próximo lugar. Continue prosseguindo em direção a essas coisas. Nós não podemos ser passivos e ociosos e apenas nos assentar e não fazer nada ou nunca querer nada, mas Deus quer que sejamos felizes e eu acho que Ele quer que nós sejamos gratos. Se você quiser que Deus lhe dê qualquer coisa, tem que aprender a ser grato pelo que já tem. Filipenses 4:6 diz: não vos preocupeis com nada, mas em todas as coisas pela oração e súplica, com ação de graças, continue fazendo conhecidas diante de Deus suas petições, e a paz que excede todo o entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Então eu estava orando um dia por algo e Deus disse: por que eu deveria te dar mais? Você está reclamando do que tem? Então veja, se reclamamos do que nós temos, receber outra coisa não vai nos impedir de reclamar, só vamos encontrar uma outra coisa para reclamar. E Paulo disse: eu sei ser humilde e viver humildemente em todas as circunstâncias. Ele quis dizer: sei não ter o que eu quero e ainda ser feliz. E também sei desfrutar da abundância e viver em abundância. Há 2 testes que temos com o dinheiro. O Senhor colocou isso em meu coração uma vez. Há 2 testes que vamos passar em relação ao dinheiro. 1, como você age quando não tem nada. E 2, como você age quando tem muito. Quando você não tem nenhum, Deus quer que você esteja contente em esperar nele. E onde quer que você esteja, que seja o mais generoso possível. E quando você tem em fartura, Deus não quer que você se torne egoísta e guarde tudo para si mesmo. Ele quer que tenha as suas necessidades supridas, mas que você seja muito generoso. É um espírito com o qual lidamos em nossa vida, contra o qual temos que lutar o tempo todo. É um espírito de ganância. E às vezes nós pensamos: bem, se eu tivesse isso eu ficaria feliz, e se eu tivesse aquilo eu ficaria feliz. Não, você tem que ser feliz onde está. Eu tentei pensar seriamente no porquê de eu não gostar de pregar coisas que pareçam uma boa pregação, mas não funcionam para as pessoas. Então, como seria esta mensagem para alguém que talvez tenha um marido que está sob efeito de drogas, ou um filho que está com muitos problemas, e eu estou lhe dizendo: seja feliz onde está, no caminho para onde está indo, e esteja contente. E como você pode fazer isso? Às vezes tem pessoas que nos escrevem dizendo: como posso ficar contente quando estou nesta ou naquela situação? Bem,
não sei se eu tenho a resposta, mas eu acho que tenho parte dela. A parte disso é não focar o tempo todo no que você não tem. Eles gostam mais disso do que vocês. Veja, na verdade, muitas vezes, nós apenas... Aquilo no que você se concentra fica maior. E você pode realmente pensar tanto sobre o seu problema que você realmente o torna maior do que ele é. E gostaria de dizer para você ir em frente e desfrutar sua vida. Veja, se você está morando com alguém que é casado ou com alguém que tem um problema e você deixou seu problema te fazer infeliz, então você se tornou codependente disso. É isso que é a codependência. Todos os dias tenho que esperar como o outro vai estar antes de eu decidir se eu vou ser feliz. Vamos lá, pessoal. Você pode me ouvir ou você pode ir e pagar $100 a um psicólogo para te dizer isso? A codependência é algo grande. E quantas vezes você se levanta e é um bom dia de sol e você tem um bom plano e de repente um dos seus filhos faz algo? E então agora você perde a sua alegria? Nós não podemos ser codependentes de outras pessoas. Deixe-me dizer novamente. Se você está envolvido com alguém que tem um problema e tem que esperar e ver o que ele vai fazer naquele dia antes de poder decidir se vai ser feliz, então você é codependente dele. A minha família era uma verdadeira bagunça. Isso é tudo que eu posso dizer. O meu pai era um abusador sexual. Havia um espírito de incesto em sua linhagem familiar. Ele não foi o único que abusou de mim. Teve alguns dos meus tios também e um avô que tentou e... A minha mãe, ela só tinha muito medo. Meu pai era uma pessoa má e assustadora e ele ficava bêbado, chegava em casa e batia nela. Não sei por que ela ficou com ele, mas as mulheres naquela época eram assim. Hoje, se eu fosse casada com alguém assim, eu não aguentaria nem 10 minutos. E então... Agora, não estou dizendo, se você tem um marido, sabe, a minha mãe sabia que meu pai estava abusando de mim e ela ficou com ele. Honestamente, foi mais difícil para mim lidar com o que ela fez do que com o que ele fez comigo. E ela era extremamente codependente dele. Ela achava que não podia viver, que não conseguiria viver sem ele. Deixe-me dizer algo, tudo que você realmente precisa é de Deus. Você não permita que alguém abuse de seus filhos e abuse de você e fique com a pessoa porque tem medo de não vencer. Deus vai cuidar de você e existem lugares que vão te ajudar e cuidar de você. Você é preciosa demais e vale demais para deixar alguém abusar de você. Amém? E assim, meu pai era um abusador, minha mãe tinha medo de tudo. Eu tinha um irmão 9 anos mais novo do que eu e, claro, ele foi criado de modo estranho, como eu, exceto que ele não foi abusado sexualmente, mas ele nunca realmente teve um pai. E ele foi para o exército aos 17 anos, foi para a guerra no Vietnã e acabou se envolvendo com drogas nas selvas do Vietnã. E assim, não sei por qual motivo, ele nunca conseguiu se livrar dela, sabe? Ele era um cara muito legal e bonito, mas ele era extremamente irresponsável. E dizem que muitas vezes, quando alguém começa a usar drogas, quando jovem, que eles meio que estacionam naquele lugar da vida e nunca crescem mentalmente. Além disso, então você pode ter um homem de 50 anos que ainda age como um jovem de 13 ou 14 anos, e ele era muito irresponsável. Se casou com uma menina e eles tiveram um bebê, mas
Ele nunca cuidou da criança e nunca pagou pensão alimentícia e simplesmente desaparecia por anos e depois aparecia de volta e queria que alguém limpasse a bagunça dele. E ele nos ligou e não o víamos há cerca de 8 anos e ele disse: eu estou pronto. Minha mana, eu posso voltar para casa, eu quero endireitar minha vida. Ok, então o trouxemos de volta e ele morou conosco por 4 anos e achamos que ele tinha se livrado das drogas. Eu não tenho certeza agora se ele tinha se livrado mesmo. Então ele pode ter feito isso por algum tempo, mas ele tinha que ser... Você tinha que cuidar dele o tempo todo para mantê-lo indo na direção correta. Alguém sabe do que estou falando aqui? Sabe? E assim ele ficou bom o suficiente para deixá-lo trabalhar viajando conosco e seus dentes estavam ruins por causa das drogas e arrumamos os seus dentes e lhe compramos roupas novas e demos a ele um caminhão novo. Ele estava bem desde que alguém ficasse em cima dele observando. Levanta, David, hora de trabalhar, David, apenas, sabe? Mas ele não conseguia cuidar de si mesmo. E assim, depois de cerca de 4 anos, sentimos que era hora dele sair e viver por conta própria. Então, pegamos seus móveis, colocamos ele num apartamento e com certeza assim que ficou sozinho, ele começou a voltar às mesmas coisas novamente. E ele realmente ficou meio esquizofrênico e paranoico por tantas drogas e achava que tinha insetos andando na pele dele, todo tipo de coisas assim. Então nós conseguimos toda a ajuda que podíamos ter, nós o colocamos num programa de tratamento e fizemos tudo o que era possível fazer e depois de cerca de 6 anos eu percebi que a vida dele estava sugando a minha vida, sabe? Eu pensei, não posso fazer isso mais. Eu não vou fazer isso mais. Eu tenho um chamado na minha vida, tenho uma vida para viver, não vou ser codependente do problema dele. Amém? E assim ele foi embora de novo por cerca de 8 anos e depois ligou e queria endireitar a vida dele, blá blá blá. Então o enviamos para um programa de tratamento em Los Angeles com alguém que conhecíamos e ele ficou limpo de novo. Mas então um dia ele disse ao pessoal: vocês são ótimos e eu aprecio tudo que fizeram, mas isso não é para mim, eu quero que vocês me levem de volta para a clínica. A razão dele querer ir para lá era para receber drogas para dor. E isso é triste, mas para resumir a história, ele acabou cometendo o suicídio. Ele se enforcou em um prédio abandonado em Los Angeles. Agora eu fiquei tentada por cerca de uma meia hora a pensar: bem, a culpa foi minha. Eu deveria ter cuidado dele. Mas quer saber? A culpa não foi minha. Nós demos a ele todas as oportunidades. E eu não planejei ir nessa direção, mas talvez haja alguém aqui hoje que precise ouvir isso, eu não sei. E sabe, você apenas não se sinta culpado porque alguém quer arruinar a sua própria vida. Você pode orar por ele, pode tentar ajudá-lo, mas você tem uma vida para viver e Deus tem um plano para você. E eu só estou dizendo, não deixe que uma outra pessoa com um problema roube a sua vida. Agora, não estou dizendo para você não. Por favor, ajude-os, faça tudo o que puder, ore por eles, mas tudo que você pode fazer é dar-lhes oportunidade. Vamos, alguém precisa disso. Tudo o que você pode fazer é dar-lhes oportunidade e se não quiserem aceitar... E é difícil, especialmente se for um dos seus filhos. Agora era meu irmão e foi difícil, mas sei que alguns são seus filhos. Mas sabe, não posso lhe dizer para fazer aquilo que só você sabe fazer, mas o que estou dizendo é que a Bíblia diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que você tenha e desfrute a sua vida e que a tenha em abundância ao máximo até que ela transborde. É assim. Não deixe que outra pessoa destrua a sua vida porque ela quer destruir a vida dela.
De forma alguma. O contentamento, ele não vem de posses, de posições ou de poder. O contentamento vem de dentro de nós. O contentamento vem de se estar num relacionamento correto com Deus. Você não pode ter pecado escondido em sua vida e ser contente. Você pode ter coisas do seu passado que precisa sentar e conversar a respeito disso. Você mantém isso escondido há anos e anos e você não ficará contente até lidar com isso. Quanto mais você se esconder das coisas, mais elas vão te perseguir. Aqui novamente alguém precisa me ouvir. Você pode se afastar do problema fisicamente, mas ainda carregá-lo em sua alma. A minha alma estava ferida, é por isso que esse livro que eu escrevi, Curando a Alma de uma Mulher, é tão importante para as pessoas que foram feridas no passado. Você precisa deixar o Espírito Santo entrar nesses lugares de dor em sua vida. Deixar que ele lhe dê a orientação sobre onde você deve ir buscar pela sua cura. Eu nunca recebi nenhum aconselhamento profissional, primeiramente porque não podia pagar, mas eu recebi isso de Deus e lendo livros e apenas passando pelas coisas sozinha e não há nada de errado em receber aconselhamento se é disso que precisa. Se você precisa tomar remédio por um período de tempo, não há nada de errado com isso. Eu pessoalmente estou realmente farta de cristãos agindo como se, ao precisar de algum remédio para sua saúde mental, você é louco ou está cheio de demônios. Eu estou cansada disso. Eu tomo remédio para ansiedade e por muito tempo, eu não queria que ninguém soubesse porque eu sou uma pessoa de fé, mas se você tivesse sido criado como eu fui, teria um pouco de ansiedade também. Amém? E não só isso, eu tenho um pequeno tumor nas minhas glândulas suprarrenais que faz com que meus hormônios fiquem um pouco loucos e você tem que buscar ajuda que precisa, não abuse dos remédios, não deixe que essa seja a sua primeira opção se você tiver um dia difícil. Nós não queremos só que... Houve um programa outro dia e minha filha disse que um médico estava falando que 85% das pessoas que tomam remédio para ansiedade não precisam deles, elas poderiam resolver isso de outra forma. E eu acredito nisso. Tem muitos médicos por aí que distribuem essas coisas e você, nem quer fazer isso. Mas, se é disso que realmente precisa, então não tenha vergonha. Vocês estão me ouvindo hoje? Tomar remédio para ansiedade não é diferente de tomar remédio se você tem diabetes, sabia? Seus nervos, sua saúde mental é parte de você assim como qualquer outra parte sua. Mas você tem que resolver essas questões, você não pode apenas se esconder das coisas que estão machucando você. E o abuso sexual em particular é especialmente vergonhoso. De todos os abusos, dizem que o sexual é o pior deles. E você geralmente se sente mal consigo mesmo. E de uma forma ou outra sente que a culpa é sua. E não é. Se um adulto abusou de você, não é culpa sua, foi ele que fez isso. Amém? E se o seu cônjuge é infiel, a culpa não é sua também. Isso não significa que você não é suficiente ou que há algo de errado com você. Quando alguém tiver um problema, não assuma para si mesmo. Deixe eles lidarem com seus problemas. Amém? Você nunca terá contentamento
Se você tem problemas que precisam ser tratados e você continua fugindo deles, apenas vá e faça, mesmo com medo, se você tiver que acabar e tirar isso da sua vida. Você me ouviu? Acabe logo com isso, Lídia, acabe logo com isso. E se você está aqui hoje e ainda não entregou sua vida a Cristo, você pode esquecer de ser feliz. Esqueça. Não importa aquilo que você tenha, ou a posição que você ocupe, ou quem você conheça, você nunca vai ser realmente feliz sem Deus em sua vida, porque você foi criado por Ele e para Ele. E eu vou um pouco mais longe e digo, se você tem um pé no reino e um pé no mundo, você também não vai ficar feliz com isso. Então, se você está meio dentro e meio fora, hoje é o dia de se comprometer totalmente. Amém? Estar totalmente comprometido. Nós temos muito. E sabe, não há nenhuma desculpa para estarmos descontentes. E é disso que eu quero falar com você, sobre ter uma atitude de contentamento. A Bíblia diz: a piedade com contentamento é um grande ganho. E creio que esta é uma ótima maneira de se louvar a Deus, apenas sendo contente. Eu acho que isso realmente nos abençoa, porque há muitas pessoas no mundo que estão descontentes e cada um de nós, mesmo aqueles de vocês que pensam que são pobres, nós temos tanto se comparado com o que os outros têm no resto do mundo, que é tão... E, sabe, pensamos em tantas coisas, mas nós precisamos pensar mais no quão abençoados somos. Falando sério, nós precisamos pensar mais no quão abençoados nós somos e no que Deus fez por nós. E então, sabe, até mesmo os recursos médicos que estão disponíveis para nós hoje, nós somos tão abençoados. E eu acho que seria bom se todos pudéssemos sair daqui hoje, sabe, praticamente determinados a ter uma boa atitude, a trabalhar com Deus sobre essa questão de manter uma atitude humilde. E acredite, essa é uma busca para toda a vida. Eu estabeleci uma meta hoje, e o meu objetivo é, se eu me lembrar, lhes contarei no próximo ano se eu fiz algum progresso. Mas meu objetivo é, toda vez que Dave me der conselho, eu direi obrigada. Isso vai demorar demais. Amém? Uau! Eu acho que seria ótimo se nós saíssemos daqui determinados a nos contentar. E não podemos fazer nada disso sozinhos. E Deus tem que nos ajudar, mas... Sabe, Paulo disse em Filipenses 4, 11 e 12, agora eu não estou insinuando que eu esteja em qualquer necessidade pessoal, pois eu aprendi a estar contente. Então, aparentemente não era algo que ele já sabia, era algo que ele teve que aprender. E tudo bem se nós ainda estamos aprendendo. E eu definitivamente, mesmo no início do meu ministério, eu estava descontente o tempo todo, porque eu queria que ele fosse maior do que ele era, sabe? Eu estava frustrada porque ele não estava crescendo e então algo que eu perdi. Sabe, às vezes pensamos, o que eu faria se eu pudesse voltar atrás e fazer isso de novo? E algo que eu gostaria de fazer é tentar ser realmente feliz onde você está, no caminho para onde você está indo. Eu amo o que Paulo disse, ou que a Bíblia Amplificada diz sobre o contentamento. Contentamento não significa que você nunca queira nada.
Não é errado querer coisas. Mas se quisermos algo, precisamos pedir a Deus por isso e em seguida nos contentar com quando e como Ele nos dá e desfrutar de onde estamos enquanto esperamos que Deus faça a próxima coisa. Eu quero te dizer algo, e isto é importante. Eu me peguei em diferentes momentos sendo um pouco descontente, sem saber realmente do que se tratava. Eu sei que sou abençoada e por isso não deveria estar descontente, eu não entendia e Deus mostrou-me algo que me ajudou e quero que ajude você também. Haverá uma parte de você que não importa o que você tenha ou que não tenha, ela não vai estar totalmente insatisfeita porque aqui não é a sua casa. A Bíblia diz que nós gememos interiormente, esperando a plena redenção dos nossos corpos, aguardando a vinda de Cristo. Esta não é a nossa casa, estamos só de passagem, esperando para irmos para casa. Então há uma parte espiritual em nós que nunca estará completamente satisfeita até que estejamos com Jesus e em casa. Amém? E graças a Deus não podemos ficar satisfeitos com este mundo. E sabe, eu sou... Realmente, quanto mais velha eu fico, mais estou ansiosa por o que Deus vai fazer quando eu estiver do outro lado. Eu não estou dizendo que eu quero morrer, mas você fica um pouco mais curioso. À medida que envelhece, como será que é lá? Então Paulo disse... Vou repetir, não que eu esteja insinuando que eu esteja em qualquer necessidade pessoal, porque aprendi a estar contente, satisfeito a ponto de não ser perturbado ou chateado em qualquer estado em que eu esteja. Eu amo isso. Contentamento não significa que eu nunca queira nada. Não é errado querer. É errado ser infeliz se você não receber. Vou repetir, não é errado querer as coisas, mas é errado ser infeliz se você não recebê-las, porque na verdade o que isso está dizendo é: Deus, eu não confio em ti. Porque pedimos a Ele que esteja no comando de nossas vidas e eu meio que cheguei ao ponto de perceber que se eu peço algo a Deus, Ele não me dá, que pode ser que ou eu não pedi a coisa certa, não é o momento certo, ou Deus tem algo muito melhor para mim e eu não tive a inteligência suficiente para pedir ainda. Agora, uma coisa que eu posso garantir é que Deus nunca vai reter nada para você. Confie em mim quando eu digo, quando for a hora certa e a coisa certa, nada nem ninguém vai impedir Deus de lhe dar aquilo que Ele quer que você tenha. Amém? E então nós devemos estar satisfeitos onde estamos. Não desperdice sua vida sendo infeliz onde você está, porque está sempre tentando chegar à próxima coisa e ao próximo lugar. Continue prosseguindo em direção a essas coisas. Nós não podemos ser passivos e ociosos e apenas nos assentar e não fazer nada ou nunca querer nada, mas Deus quer que sejamos felizes e eu acho que Ele quer que nós sejamos gratos. Se você quiser que Deus lhe dê qualquer coisa, tem que aprender a ser grato pelo que já tem. Filipenses 4:6 diz: não vos preocupeis com nada, mas em todas as coisas pela oração e súplica, com ação de graças, continue fazendo conhecidas diante de Deus suas petições, e a paz que excede todo o entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Então eu estava orando um dia por algo e Deus disse: por que eu deveria te dar mais? Você está reclamando do que tem? Então veja, se reclamamos do que nós temos, receber outra coisa não vai nos impedir de reclamar, só vamos encontrar uma outra coisa para reclamar. E Paulo disse: eu sei ser humilde e viver humildemente em todas as circunstâncias. Ele quis dizer: sei não ter o que eu quero e ainda ser feliz. E também sei desfrutar da abundância e viver em abundância. Há 2 testes que temos com o dinheiro.
O Senhor colocou isso em meu coração uma vez. Há 2 testes que vamos passar em relação ao dinheiro. 1, como você age quando não tem nada. E 2, como você age quando tem muito. Quando você não tem nenhum, Deus quer que você esteja contente em esperar nele. E onde quer que você esteja, que seja o mais generoso possível. E quando você tem em fartura, Deus não quer que você se torne egoísta e guarde tudo para si mesmo. Ele quer que tenha as suas necessidades supridas, mas que você seja muito generoso. É um espírito com o qual lidamos em nossa vida, contra o qual temos que lutar o tempo todo. É um espírito de ganância. E às vezes nós pensamos, bem, se eu tivesse isso eu ficaria feliz, e se eu tivesse aquilo eu ficaria feliz. Não, você tem que ser feliz onde está. Eu tentei pensar seriamente no porquê de eu não gostar de pregar coisas que pareçam uma boa pregação, mas não funcionam para as pessoas. Então, como seria esta mensagem para alguém que talvez tenha um marido que está sob efeito de drogas ou um filho que está com muitos problemas e eu estou lhe dizendo, seja feliz onde está, no caminho para onde está indo e esteja contente. E como você pode fazer isso? Às vezes tem pessoas que nos escrevem dizendo, como posso ficar contente quando estou nesta ou naquela situação? Bem, eu não sei se eu tenho a resposta, mas eu acho que tenho parte dela. Parte disso é não focar o tempo todo no que você não tem. Eles gostam mais disso do que vocês. Veja, na verdade, muitas vezes nós apenas... Aquilo no que você se concentra fica maior e você pode realmente pensar tanto sobre o seu problema que você realmente o torna maior do que ele é. E gostaria de dizer para você ir em frente e desfrutar sua vida. Veja, se você está morando com alguém que é casado ou com alguém que tem um problema e você deixou seu problema te fazer infeliz, então você se tornou codependente disso. É isso que é a codependência. Todos os dias tenho que esperar como o outro vai estar antes de eu decidir se eu vou ser feliz. Vamos lá, pessoal. Você pode me ouvir ou você pode ir e pagar $100 a um psicólogo para te dizer isso? A codependência é algo grande. E quantas vezes você se levanta e é um bom dia de sol e você tem um bom plano e de repente um dos seus filhos faz algo? E então agora você perde a sua alegria? Nós não podemos ser codependentes de outras pessoas. Deixe-me dizer novamente. Se você está envolvido com alguém que tem um problema e tem que esperar e ver o que ele vai fazer naquele dia antes de poder decidir se vai ser feliz, então você é codependente dele. A minha família era uma verdadeira bagunça. Isso é tudo que eu posso dizer. O meu pai era um abusador sexual. Havia um espírito de incesto em sua linhagem familiar. Ele não foi o único que abusou de mim, teve alguns dos meus tios também, e um avô que tentou, e... A minha mãe, ela só tinha muito medo. Meu pai era uma pessoa má e assustadora, e ele ficava bêbado, chegava em casa e batia nela. Não sei por que ela ficou com ele, mas as mulheres naquela época eram assim. Hoje, se eu fosse casada com alguém assim, eu não aguentaria nem 10 minutos. E então... Agora, não estou dizendo, se você tem um marido... Sabe, a minha mãe sabia que meu pai estava abusando de mim e ela ficou com ele. Honestamente, foi mais difícil para mim lidar com o que ela fez do que com o que ele fez comigo. E ela era extremamente codependente dele. Ela achava que não podia viver, que não conseguiria viver sem ele. Deixe-me dizer algo, tudo que você realmente precisa é de Deus. Você não permita que alguém abuse de seus filhos e abuse de você e fique com a pessoa porque tem medo de não vencer.
Deus vai cuidar de você e existem lugares que vão te ajudar e cuidar de você. Você é preciosa demais e vale demais para deixar alguém abusar de você. Amém? E assim, meu pai era um abusador, minha mãe tinha medo de tudo, eu tinha um irmão 9 anos mais novo do que eu, e, claro, ele foi criado de modo estranho, como eu, exceto que ele não foi abusado sexualmente, mas ele nunca realmente teve um pai. E ele foi para o exército aos 17 anos, foi para a guerra no Vietnã e acabou se envolvendo com drogas nas selvas do Vietnã. E assim, não sei por qual motivo, ele nunca conseguiu se livrar dela, sabe? Ele era um cara muito legal e bonito, mas ele era extremamente irresponsável. E dizem que muitas vezes, quando alguém começa a usar drogas quando jovem, que eles meio que estacionam naquele lugar da vida e nunca crescem mentalmente. Além disso, então você pode ter um homem de 50 anos que ainda age como um jovem de 13 ou 14 anos. E ele era muito irresponsável. Se casou com uma menina e eles tiveram um bebê, mas ele nunca cuidou da criança e nunca pagou pensão alimentícia e simplesmente desaparecia por anos e depois aparecia de volta e queria que alguém limpasse a bagunça dele. E ele nos ligou e não o víamos há cerca de 8 anos e ele disse: eu estou pronto. Minha mana, eu posso voltar para casa, eu quero endireitar minha vida. Ok, então o trouxemos de volta e ele morou conosco por 4 anos e achamos que ele tinha se livrado das drogas. Eu não tenho certeza agora se ele tinha se livrado mesmo. Então ele pode ter feito isso por algum tempo, mas ele tinha que ser... Você tinha que cuidar dele o tempo todo para mantê-lo indo na direção correta. Alguém sabe do que estou falando aqui? Sabe? E assim ele ficou bom o suficiente para deixá-lo trabalhar viajando conosco e seus dentes estavam ruins por causa das drogas e arrumamos os seus dentes e lhe compramos roupas novas e demos a ele um caminhão novo. Ele estava bem desde que alguém ficasse em cima dele observando. Levanta, David, hora de trabalhar, David, apenas, sabe? Mas ele não conseguia cuidar de si mesmo. E assim, depois de cerca de 4 anos, sentimos que era hora dele sair e viver por conta própria. Então, pegamos seus móveis, colocamos ele num apartamento e com certeza assim que ficou sozinho, ele começou a voltar às mesmas coisas novamente. E ele realmente ficou meio esquizofrênico e paranoico por tantas drogas e achava que tinha insetos andando na pele dele, todo tipo de coisas assim. Então nós conseguimos toda a ajuda que podíamos ter, nós o colocamos no programa de tratamento e fizemos tudo o que era possível fazer e depois de cerca de 6 anos eu percebi que a vida dele estava sugando a minha vida, sabe? Eu pensei, não posso fazer isso mais. Eu não vou fazer isso mais. Eu tenho um chamado na minha vida, tenho uma vida para viver, não vou ser codependente do problema dele. Amém? E assim ele foi embora de novo por cerca de 8 anos e depois ligou e queria endireitar a vida dele, blá blá blá. Então o enviamos para um programa de tratamento em Los Angeles com alguém que conhecíamos e ele ficou limpo de novo. Mas então um dia ele disse ao pessoal: vocês são ótimos e eu aprecio tudo que fizeram, mas isso não é para mim, eu quero que vocês me levem de volta para a clínica. A razão dele querer ir para lá era para receber drogas para dor. E isso é triste, mas para resumir a história, ele acabou cometendo suicídio. Ele se enforcou em um prédio abandonado em Los Angeles. Agora eu fiquei tentada por cerca de uma meia hora a pensar: bem, a culpa foi minha. Eu deveria ter cuidado dele. Mas quer saber? A culpa não foi minha.
Nós demos a ele todas as oportunidades. E eu não planejei ir nessa direção, mas talvez haja alguém aqui hoje que precise ouvir isso, eu não sei. E sabe, você apenas não se sinta culpado porque alguém quer arruinar a sua própria vida. Você pode orar por ele, pode tentar ajudá-lo, mas você tem uma vida para viver e Deus tem um plano para você. E eu só estou dizendo, não deixe que uma outra pessoa com um problema roube a sua vida. Agora, não estou dizendo para você não. Por favor, ajude-os, faça tudo o que puder, ore por eles, mas tudo que você pode fazer é dar-lhes oportunidade. Vamos, alguém precisa disso. Tudo que você pode fazer é dar-lhes oportunidade, e se não quiserem aceitar... E é difícil, especialmente se for um dos seus filhos. Agora era meu irmão e foi difícil, mas sei que alguns são seus filhos. Mas sabe, não posso lhe dizer para fazer aquilo que só você sabe fazer, mas... O que estou dizendo é que a Bíblia diz, o ladrão não vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que você tenha e desfrute a sua vida e que a tenha em abundância ao máximo até que ela transborde. É assim? Não deixe que outra pessoa destrua a sua vida porque ela quer destruir a vida dela. De forma alguma. O contentamento, ele não vem de posses, de posições ou de poder. O contentamento vem de dentro de nós. O contentamento vem de se estar num relacionamento correto com Deus. Você não pode ter pecado escondido em sua vida e ser contente. Você pode ter coisas do seu passado que precisa sentar e conversar a respeito disso. Você mantém isso escondido há anos e anos e você não ficará contente até lidar com isso. Quanto mais você se esconder das coisas, mais elas vão te perseguir. Aqui novamente alguém precisa me ouvir. Você pode se afastar do problema fisicamente, mas ainda carregá-lo em sua alma. A minha alma estava ferida, é por isso que esse livro que eu escrevi, Curando a Alma de uma Mulher, é tão importante para as pessoas que foram feridas no passado. Você precisa deixar o Espírito Santo entrar nesses lugares de dor em sua vida. Deixar que ele lhe dê a orientação sobre onde você deve ir buscar pela sua cura. Eu nunca recebi nenhum aconselhamento profissional, primeiramente porque não podia pagar, mas eu recebi isso de Deus e lendo livros e apenas passando pelas coisas sozinha e não há nada de errado em receber aconselhamento se é disso que precisa. Se você precisa tomar remédio por um período de tempo, não há nada de errado com isso. Eu pessoalmente estou realmente farta de cristãos agindo como se, ao precisar de algum remédio para sua saúde mental, você é louco ou está cheio de demônios. Eu estou cansada disso. Eu tomo remédio para ansiedade e por muito tempo, eu não queria que ninguém soubesse porque eu sou uma pessoa de fé, mas se você tivesse sido criado como eu fui, teria um pouco de ansiedade também. Amém? E não só isso, eu tenho um pequeno tumor nas minhas glândulas suprarrenais que faz com que meus hormônios fiquem um pouco loucos e você tem que buscar ajuda que precisa, não abuse dos remédios, não deixe que essa seja a sua primeira opção se você tiver um dia difícil. Nós não queremos só que... Houve um programa outro dia e minha filha disse que um médico estava falando que 85% das pessoas que tomam remédio para ansiedade não precisam deles, elas poderiam resolver isso de outra forma. E eu acredito nisso. Tem muitos médicos por aí que distribuem essas coisas e você, nem quer fazer isso. Mas, se é disso que realmente precisa, então não tenha vergonha.
Vocês estão me ouvindo hoje? Tomar remédio para ansiedade não é diferente de tomar remédio se você tem diabetes, sabia? Seus nervos, sua saúde mental é parte de você assim como qualquer outra parte sua. Mas você tem que resolver essas questões, você não pode apenas se esconder das coisas que estão machucando você. E sabe, o abuso sexual em particular é especialmente vergonhoso. De todos os abusos, dizem que o sexual é o pior deles. E você geralmente se sente mal consigo mesmo. E de uma forma ou outra sente que a culpa é sua. E não é. Se um adulto abusou de você, não é culpa sua, foi ele que fez isso. Amém? E se o seu cônjuge é infiel, a culpa não é sua também. Isso não significa que você não é suficiente ou que há algo de errado com você. Quando alguém tiver um problema, não assuma para si mesmo. Deixe eles lidarem com seus problemas. Amém? Você nunca terá contentamento se você tem problemas que precisam ser tratados e você continua fugindo deles. Apenas vá e faça, mesmo com medo, se você tiver que acabar e tirar isso da sua vida. Você me ouviu? Acabe logo com isso, Lídia, acabe logo com isso. E se você está aqui hoje e ainda não entregou sua vida a Cristo, você pode esquecer de ser feliz. Esqueça. Não importa aquilo que você tenha, ou a posição que você ocupe, ou quem você conheça, você nunca vai ser realmente feliz sem Deus em sua vida, porque você foi criado por Ele e para Ele. E eu vou um pouco mais longe e digo, se você tem um pé no reino e um pé no mundo, você também não vai ficar feliz com isso. Então, se você está meio dentro e meio fora, hoje é o dia de se comprometer totalmente. Amém? Estar totalmente comprometido.
Esqueça. Não importa aquilo que você tenha, ou a posição que você ocupe, ou quem você conheça, você nunca vai ser realmente feliz sem Deus em sua vida, porque você foi criado por Ele e para Ele. E eu vou um pouco mais longe e digo, se você tem um pé no reino e um pé no mundo, você também não vai ficar feliz com isso. Então, se você está meio dentro e meio fora, hoje é o dia de se comprometer totalmente. Amém? Estar totalmente comprometido.